Enviou seu filho só pra te salvar. Não existe outro Deus, Ele é soberano, pode acreditar. É um Deus do impossível e começa a operar. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. E o adore nesta hora, dê um brado de vitória. Receba agora sua bênção em nome de Jesus. E o inimigo cai por terra e o céu se alegra, pois nada pode te impedir de receber a bênção hoje aqui. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Diga aí, Léo. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Jesus falava isso várias vezes, porque as pessoas são surdas e não querem ouvir a voz de Deus. O profeta Isaías diz: surdos, ouçam. Está na hora de ouvir. Está na hora de ouvir a voz de Deus. Eu não sou assim, por que vocês não podem ouvir a minha voz? Porque não sois minhas ovelhas. Até quando você vai gostar de ser bode? Não é?
É quando vai gostar de ser bode nesse mundo aqui. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. O apóstolo Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. E também o apóstolo Paulo e também escreve, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E também o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vocês vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também no capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Então é porque eu trouxe uma Bíblia, não trouxe ao Corão? Não é porque eu trouxe uma Bíblia, não trouxe revistinha de Testemunho de Jeová, ou livro de Ellen White, ou então o Catecismo Católico Romano? É porque Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, fala das Escrituras. Só as Escrituras. Os padres odeiam isso. Eles querem estar acima das Escrituras. Tem muito padre por aí falando que a Igreja Católica está acima das Escrituras. Mas é mentira. Porque o povo não lê Bíblia. Se Pedro, se João, se Paulo, se Jesus manda você ler a Bíblia, manda você acreditar na Bíblia, você vai acreditar em padre que quer vender estátua? Se o próprio Deus é o autor da Bíblia, você vai acreditar em padre que está rico lá no Vaticano? Nenhuma profecia de Gênesis Apocalipse, nada do que foi escrito nesse livro foi escrito pela vontade dos homens. O Pedro não falou assim, eu acho que Deus é isso. O apóstolo Paulo não disse, eu penso diferente. Deus, eu acho que é aquilo. Só que é Deus falando. É o próprio Deus falando. Este livro é o único Deus verdadeiro falando, ensinando, corrigindo você para não ir para o inferno. E por que o povo não quer acreditar na Bíblia? Acredita numa estátua de gesso? Como é que você consegue acreditar numa estátua de gesso? Num Jesus feito de pau? Num Jesus feito de pedra? E não acredita na palavra? Essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse Jesus em Apocalipse. Essas palavras são fiéis e verdadeiras.
Onde é que o povo vai acreditar? Só quando estiver no inferno? Só vão acreditar na Bíblia quando estiver no inferno? Aí vai ser tarde. Sai do espiritismo. Sai da idolatria do catolicismo. Sai da igreja evangélica que prega riqueza, dinheiro. Nós precisamos de vida. Jesus vai dizer: vocês não querem vir a mim para vocês terem vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Só que o reino de Deus não é dinheiro. As pessoas procuram uma religião para ganhar dinheiro. Vai atrás de macumba, vai atrás de candomblé, feitiçaria para ganhar dinheiro. Vai atrás de maçonaria para ganhar dinheiro. Vai atrás de catolicismo para ganhar dinheiro. Vai à igreja evangélica para ganhar dinheiro. É por isso que o povo busca a religião. O reino de Deus é paz. Não é dinheiro. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Quando você pega o Velho Testamento, você vê muitos milagres extraordinários que Deus faz através de homens fracos, através de homens falhos, através de homens pecadores. Todo ser humano aqui na Bíblia, exceto Jesus, todos eles foram pecadores. Todos eles erraram. Por isso que a Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há um que nunca peque. Não existe. Mas Jesus veio, não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Então ele levou os nossos pecados. A Escritura vai falar somente dele, do amor dele e do poder dele, para nos salvar. Mas as pessoas só olham para os milagres. É um Deus onipotente. Nada é impossível para ele. É um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Não é uma estátua que você tem que carregar para lá e para cá. Não é um espírito que você tem que procurar um médium, um terreiro para falar com você, um morto, um demônio. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele está em todo lugar, onipresente. E Ele conhece todas as coisas. Tudo que os homens pensam. Onisciente. Salmo 139 diz isso. Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao abismo, lá o Senhor está. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Onisciente, onipresente. E quando Jesus ressuscita, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onipotente. É o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Mas quando você olha para a fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, você vê o maior dos milagres entre os homens. Não era milagre de multiplicação de pães. Não é milagre de curas divinas.
Em Hebreus 11 não vai falar de milagres, de Jesus andando sobre as águas, ou de Jesus acalmando a tempestade, de Jesus multiplicando pães. Mas em Hebreus 11 vai falar da verdadeira fé que a pessoa precisa ter para ser salva. Em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí ele fala de Abel, de Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, de vários homens. E todos eles deram a sua vida para pregar essa mensagem. Todos eles não foram covardes. Deram a sua vida para entregar a mensagem de Deus para a terra. Por isso que o profeta Jeremias está escrito: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. A Bíblia não é uma palavra humana. A Bíblia Sagrada não é um livro comum. É o próprio Deus falando com o pecador miserável, adorador de estátua, invocador de demônio, cachaceiro, macumbeiro, feiticeiro. A Bíblia está chamando o homem ao arrependimento, para se voltar para o verdadeiro Deus, para não ser jogado no lago de fogo. E ele diz sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres, pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoite, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados no meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, perseguidos, homens dos quais o mundo não era digno. Você acha que o mundo era digno de Samuel? A Bíblia diz que o profeta Samuel falava e acontecia. Ele falou assim: olha, se Deus não está se agradando de vocês, vai chover. E no mesmo instante o céu se fechou e deu uma tempestade. E o seu profeta de Deus não é um papa, não é um macumbeiro. Isso é o homem que Deus enviou. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele deu a vida dele para tirar o povo do Egito. Não teve medo de Faraó. Não teve medo do exército do diabo. Pessoal, Moisés, o que você tem na mão? Um cajado para descer na cabeça do diabo e dos seus adeptos. Então ergue esse cajado e abre a tua boca. O Mar Vermelho se abriu. Somente o povo de Deus passou em seco. Os ímpios morreram. O mundo jaz no maligno. O mundo gosta de adorar o diabo e seus demônios.
Parece que o mundo não para ouvir a mensagem. Você está preocupado com a macarronada, com o churrasco, você está preocupado com a sua cerveja, você está preocupado com a sua vida miserável e não sabe que está indo para o inferno. Por que não para ouvir a mensagem do Evangelho? Porque só pensa em encher a barriga. O Deus de vocês é a barriga cheia. É isso que a Bíblia diz. O Deus que vocês têm é ter dinheiro na carteira. Mas eu quero ver se você compra a salvação. Por que não para ouvir? Se é Deus que está falando, por que vocês não param para ouvir? A terra não era digna do profeta Daniel. O rei fez um decreto: quem se ajoelhar diante da Aparecida, tudo bem. Dos deuses do Egito, tudo bem. Mas ninguém pode orar diante do Deus verdadeiro. O mundo não quer que você busque a verdade, que é Jesus. Isso aí, Léo. Quem se ajoelhar diante de um Deus, morre. Daniel não deu nem atenção. Ele orava 3 vezes ao dia, na janela do seu quarto, voltada para Jerusalém. Daniel não obedeceu o rei da Babilônia. Moisés não obedeceu o rei do Egito, o Faraó. O mundo não era digno desses homens. Homens que deram a vida por causa dessa mensagem, entregue pelo próprio Deus a eles. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael, Ananias, Misaías, Azael. O rei fez uma estátua de ouro e falou: vamos tocar funk. Quem não se ajoelhar diante da estátua morre. Eles preferiram morrer. O rei perguntou: quem é o Deus que vai salvar vocês? Fique sabendo, rei, que nós não obedecemos homens. Se ele quiser nos matar, se ele permitir que você nos mata, tudo bem. Mas eu não dobro o meu joelho diante da sua estátua. Eu não dobro o joelho diante da Aparecida, porque é um demônio. Eu não dobro o meu joelho diante de Maomé, porque é um demônio. Não dobro o meu joelho diante de Buda, porque é um demônio. Eu só dobro o meu joelho diante do Deus que fez os céus, que fez a terra. Como esses homens que receberam a mensagem direto de Deus. Aí o rei fala: então joga ele na fornalha, joga eles para queimar, acende, aqueça 7 vezes mais. Eles dançavam no meio do fogo. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, tinha 4. Eles jogaram 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, nome babilônico. Eles receberam o nome babilônico, mas eles não receberam o Deus babilônico. Eles moravam na Babilônia como escravos, mas eles não eram escravos do diabo. O quarto homem dentro da fornalha era o próprio Jesus no meio do fogo. Não dobraram o joelho,
diante de um Deus estranho, como católicos, espíritas, evangélicos, buscando vários deuses, porque o dinheiro também é um Deus do evangélico. A maioria dos evangélicos adora Mamon, o Deus do dinheiro, não é? A maioria dos evangélicos quer o Deus Mamon, o Deus da riqueza, e o católico quer a Aparecida, e o espírita quer o Exu. Isso aí são demônios, isso aí não são deuses, isso aí são demônios. Por isso que a Rede Globo fica lá defendendo para você respeitar a religião do diabo. Por isso que o governo do Lula fica patrocinando macumbeiro para patrocinar o diabo aqui na terra. Eu não dobro meu joelho diante de Lula, cachaceiro, maconheiro, feiticeiro e ladrão. Não dobro meu joelho para esse governo maldito. Mas esse Deus, o Deus das Escrituras, ele vai julgar os vivos e os mortos pelo meu evangelho. O diabo tem que calar a boca. Esse evangelho vai tampar a boca de todo endemoniado. Mais cedo ou mais tarde. Porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Nada parecida não. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos. Que é parecido o quê? Um demônio que o diabo inventou para amaldiçoar o Brasil. Uma estátua. A Bíblia diz: maldito o homem que faz uma imagem de escultura e coloca dentro da sua casa. Maldito aquele que faz uma imagem e pendura no retrovisor do carro. Maldito aquele que dobra o joelho diante de uma estátua. É maldito. É o que a Bíblia diz. Eu tenho que pregar a Bíblia. Não sou católico, não sou evangélico. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Esses homens, de Hebreus capítulo 11, e aqueles que vivem por essa fé, essa terra não é digna. Essa terra não é digna de um crente verdadeiro. O que tem por aí são falsos. O que tem por aí são fofoqueiros, trambiqueiros. A oração deles não chega no céu, porque não servem a Deus por amor, porque não dá a sua vida a Deus, não tem coragem de sofrer por causa do Evangelho. São ateus disfarçados de evangélicos, são ateus disfarçados de católicos, ateus disfarçados de alguma religião. Eles viviam errantes, sem destino, sem pousada, sem morada, andando pelos desertos, sem roupa de luxo, roupa de pele de carneiro, como João Batista, como o profeta Elias. Moravam em cavernas, viviam no meio do deserto, mas Deus falava com eles, Deus falava através deles. Não viviam em palácios, nenhum profeta viveu dentro do Vaticano, nenhum profeta passou pelo Taj Mahal, nenhum profeta passou por essas mesquitas de muçulmano, nunca. Todos esses profetas, tendo tido testemunho pela fé, alcançaram uma promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles que morreram nessa fé
sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe quando que nós seremos aperfeiçoados? No abrir e piscar de olhos. Quando soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Estaremos para sempre com Ele. Aí nós seremos aperfeiçoados. Um corpo sem pecado, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Os apóstolos entravam para pregar, e aquele monte de estátua na Grécia, aquele monte de estátua na cidade de Éfeso, eles chegavam e pregavam: isso aí é demônio, Deus não é essa estátua. E eles eram apedrejados, eles eram presos, eles eram decapitados, foram queimados vivos pelo Papa. Na Idade Média, o Papa queimava homem de Deus na fogueira. Na Idade Média, são um bando de assassinos. Mataram o homem de Deus, apedrejaram os homens de Deus. Se não foram vocês religiosos, que defendem catolicismo, que defendem espiritismo, que defendem muçulmanos, que defendem budistas, vocês são assassinos de profetas que Deus enviou. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Se alguém pregar outro evangelho, é maldito. E Apocalipse termina dizendo: se alguém acrescentar alguma coisa às palavras da profecia deste livro, coitado do Papa, vão queimar no inferno. Fizeram um livro mais grosso do que a Bíblia, Catecismo Romano, e a Bíblia está dizendo: se alguém acrescentar qualquer palavra, vai ser jogado no inferno. Se alguém tirar qualquer palavra, vai ser jogado no inferno. Apocalipse 19. Versículo 13. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Por isso que católico vai para o inferno, porque acrescentou catecismo romano. É por isso que católico está indo para o inferno, não acredita na Bíblia. Por isso que espírita está indo para o inferno, não acredita na Bíblia. Se alguém acrescentar, vai para o inferno. Se alguém tirar qualquer palavra, vai para o inferno. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus se chama a palavra de Deus. Até quando vai ser cabeçudo? Hein? Até quando você vai ser um cabeçudo que não acreditar na palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. O padre não consegue pregar a verdade, porque ele é um ateu. Ele não acredita nas Escrituras. Por isso que ele fica vendendo estátua. Por isso que ele fica pregando para você rezar para Maria, rezando para morto. Você não chega no céu. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são verdadeiras palavras de Deus.
Se você quiser acreditar, você vai ser salvo. Se você não acreditar, você vai para o inferno. Escutou, católico, que segue catecismo romano? Escutou, adventista, que segue livro de Lee Ellen White? Escutou, testemunho de Jeová, que segue as revistinhas de Charles Taylor Russo? Escutou, Mormons, que segue o livro dos Mormons? É uma heresia, é maldito. Ai de vocês, se vocês trocar esse livro por livro de demônios. Ai de você se você trocar a Bíblia, a palavra de Deus, por mentira do diabo. Não vão entrar no meu repouso. Deus falou assim, eu juro por mim mesmo, não vão entrar no meu repouso, vão ser jogados fora. Por isso que Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi criado para o diabo e para os seus anjos. Vocês não acreditaram nele, não acreditaram na palavra dele, porque queriam viver no pecado, beber cerveja, ir atrás de futebol, queria viver no funk, atrás de prostituta, não é? Queria ficar no rock, fumando maconha. O fim está próximo. O fim está próximo. Os apóstolos se alegravam. Os apóstolos, os discípulos da primeira igreja, eles se alegravam por serem perseguidos, por serem maltratados, por serem presos, por serem mortos, por causa do nome de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. O resto é conversa furada. O resto é conversa, fofoca. E Deus não me chamou para ser fofoqueiro. Deus me chamou para pregar a verdade. O Evangelho de Jesus Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Pregarmos, cansado. Desde a hora que eu acordei, o Espírito Santo brigando comigo, eu brigando com ele. Até que ele me convenceu.
quem veio comigo hoje. Leozinho, Léo. Aqui é só vigiando. Melhor só do que mal acompanhado. Melhor andar com cachorro do que com mentiroso. Essa coleira. Fala assim, não sou escravo. E anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, 2 filhos bons, um lar feliz, viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe a herança e partiu. Rumou pra longe, entre verdes, seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai, a mão chorando, e eu pereço de dor.
distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão, correu ao filho e o beijou, jubilante, saiu feliz a festejar. Vestes anéis e ofereceu. Olha os aviões parados ali. Avião que sobe, avião que desce. Estava perdido, mas foi achado. Meu filho renasceu. Vou mostrar pra vocês ali. As barracas vai tudo lá pra cima, lá. Um servo de ti. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Faz-me um servo que tenha coragem, né? Porque covarde não entra. Quase que a gente pega ele levantando. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, e as roupas que fazem Andando de carro. Será que tem gente aqui na feira? não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, preparar tudo. Olha o tanto de carro. E até mesmo a igreja, que só tem Amém, glória a Deus. presente.